Queridos amigos, vamos assim nos preparando para mais um encontro com Jesus e com os amigos espirituais. Momentos estes em que nós estamos conectados com uma luz maior que vem ao nosso encontro, nos auxiliar, nos fortalecer, nos inspirar, nos abrir a mente ajudando-nos nas diversas questões do nosso dia a dia e também naquelas mais profundas da nossa alma. Jesus nos ensinou o batei e abrir-se-vos-á, o pedi e obtereis. Que possamos lembrar de que a nossa parte é necessária e importante. Nos abrirmos, sintonizarmos, para que possamos receber. E vamos assim deixando este tratamento se operar, onde nada precisamos fazer, a não ser deixar que Jesus atue onde seja necessário. Possamos nos abrir como aquelas crianças tão puras que se entregam a uma brincadeira, aos braços dos pais. E da mesma forma nós buscamos Jesus, nos entregando a este amigo, que é o caminho da verdade e da vida, a quem pedimos nos assistir e nos ajudar em mais esse estudo bendito. E é na paz de Jesus que nós então agradecemos ao Pai da vida e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Olá, queridos amigos, como estão todos? Que a paz do Mestre possa nos envolver, nos abençoar, nos fortalecer para mais esse encontro, nos preparando para mais uma semana de labor, de fé, de esperança e, sobretudo, de otimismo. E nós vamos então seguindo no estudo do livro Nosso Lar. Lembro que estamos estudando a vida no mundo espiritual. E o livro Nosso Lar está sendo
esta ponte no momento em que cada um dos capítulos nos reporta a uma reflexão, um entendimento, a um passo a mais nestas reflexões tão amplas que esta doutrina abençoada nos oferece. E nós vamos trabalhar então o capítulo 29, intitulado A Visão de Francisco. Mas antes disso, vamos à leitura do livro Calma. E a lição que caiu para nós hoje é paz em nós. Paz em nós. Muito bem. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que nos façam, e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala, porquanto, se aceitas os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo, e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. As discussões auxiliam, em muitos casos, de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traça. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios, e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem segundo as leis de Deus. E aqui é um maravilhoso resumo do conceito de caridade que está na questão 886 do Livro dos Espíritos, que fala da benevolência, fala da indulgência, da tolerância e do perdão das ofensas. Então nós vamos refletindo sobre essa mensagem, a paz em nós, e ao mesmo tempo que vamos nos abrindo para o capítulo 29, que traz alguns conceitos que nós já estudamos anteriormente. Inclusive já falamos também, dentro do próprio estudo do livro Nosso Lar, a questão da desencarnação. Desencarnação, em alguns aspectos, difícil, demorada, onde os laços fluídicos encontram-se
muito ainda arraigados, e nós vamos verificar essa passagem dessa desencarnação de Francisco, que traz aqui o título do capítulo, e André presenciando essa situação e colhendo um grande aprendizado com tudo isso. Muito bem, turma. Então, iniciando o capítulo, nós vamos ter um pedido de conversa. Dona Laura querendo saber notícias de André, porque ele havia agora iniciado um trabalho noturno, demorou algum tempo, então, para que ele pudesse enviar notícias. Então ela o buscou para saber como estava então o seu andamento, as suas tarefas, o seu labor nessa nova fase da sua vida. Então o capítulo começa assim: enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. E aqui é interessante nós vermos que, embora existe esta possibilidade da comunicação telepática, no caso da colônia, dos espíritos que estão habitando a colônia e alguns espíritos que já teriam possivelmente condições de se comunicarem de uma maneira mais direta, muitas vezes também no processo de adaptabilidade. E nós temos estudado isso sobre várias circunstâncias. E aqui nós vemos realmente um aparelho servindo de intermediário para essa comunicação entre Dona Laura e André Luiz. Através do fio do aparelho, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, Dona Laura disse bondosa: muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Então aqui ela vem ratificar, ela vem mais uma vez confirmar aquele sábio conselho que lhe havia dado antes de iniciar esta jornada, esta excursão de experimentação, de relatos a partir das suas vivências no mundo espiritual. Então sempre o convidando a que ele adotasse esse espírito de serviço acima de tudo. Porque seria esse espírito e não o espírito de curiosidade, propriamente dito, que faria com que ele de fato encontrasse planificação no serviço que viria a elaborar. E é exatamente o que estava acontecendo, e ele expressou a ela essa satisfação, e ela, muito orgulhosa, muito feliz, então o incentiva a prosseguir dessa forma. E ela então diz: lembre, porém, que esta casa, a casa dela, também lhe pertence. Aquelas palavras então encheram-no de nobres estímulos. Então foi um encorajamento muito positivo para André. Continuando então, regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho de olhos perdidos no espaço gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus. Tenho medo. E olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã, não quero. Então vejamos o grau de perturbação que Francisco se encontrava. Calma, Francisco, pedi a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se.
ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Então aqui a ajuda sendo disponibilizada, mas também o ajudante transmitindo a responsabilidade àquele que pedia ajuda. Afinal de contas, pede-se ajuda e não se faça o serviço pelo outro. E nesse caso, evidentemente que ela o orienta a atuar com o seu poder mental, a sua energia mental, para que ele pudesse também tornar-se um vaso favorável a essa influenciação positiva. Então ela vai dizer assim: faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajuda-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. E é interessante que ela traz um recurso mental, uma visualização terapêutica, algo que é aplicável hoje na programação neurolinguística, em outras áreas da medicina, uma delas conhecida como Ki mental, ou energia da mente. Então é um trabalho que os médicos acrescentam juntamente aos tratamentos, sejam alopáticos, sejam homeopáticos, esses movimentos da mente, essas visualizações mentais, para que os resultados sejam atingidos de uma maneira mais efetiva. A exemplo disso, podemos, por exemplo, trazer uma possibilidade desse trabalho de Ki mental, que é feito por alguns especialistas, estudiosos. Isso tem uma corrente muito interessante na medicina chinesa. Então, médicos acupunturistas, homeopatas, tendo uma visão mais sutil, uma visão mais ampla, integral da criatura humana, estão trazendo essa modalidade, essa complementaridade do tratamento, e fundamental, inclusive, nesse trabalho de recuperação do enfermo. Então, por exemplo, o trabalho de Ki mental, junto a alguém que está passando por um processo quimioterápico, então nós sabemos que tratam-se de medicamentos de fato agressivos, que trazem efeitos colaterais significativos. Entretanto, quando se alia um trabalho de visualização terapêutica ou Ki mental, o facilitador do processo pode levar o paciente apenas pela visualização a obter um resultado melhor com relação àquele medicamento que está tomando. Ou seja, além de mentalizar, visualizar de que aquele medicamento, de que aquele tratamento está atuando unicamente nas células necessitadas, também, ao mesmo tempo, é feito um trabalho de visualização no sentido de que os efeitos colaterais eles sejam muito minimizados e, às vezes, até completamente afastados ou apartados do que poderia ser numa condição diferente. Numa condição diferente sem o trabalho, e mais ainda numa condição diferente em que já existe aquela predisposição mental em crer que haverá efeitos colaterais danosos. Então, muitas vezes, esses efeitos, se não são totalmente neutralizados, eles são minimizados de uma maneira muito ampla, muito consistente. E aqui nós vemos esse trabalho numa dimensão diferente, porém, quando ela fala, imagine que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre, justamente para que pudesse ter um efeito
terapêutico, no sentido de que aquelas impressões, todas essas repercussões que ele estava tendo aqui, pudessem de alguma forma serem aplacadas, amenizadas. Então é bastante interessante essa passagem. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas ouvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela acordada, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico, acrescentava, a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus, ela sempre levando tanto para que esta autoajuda seja promovida, também outros recursos que pudessem fazer com que ele saísse daquele circuito fechado do pensamento. Porque enquanto nós não substituímos um pensamento por outro, a tendência é que aquele que carrega uma carga emocional mais contundente permaneça. Então, a melhor forma de nós trabalharmos a mudança de um padrão mental negativo ou de um pensamento que é reiteradamente ruim é justamente substituí-lo por um bom, por um positivo, de forma a ganhar espaço aonde havia aquele outro perturbador. E é esse movimento que ela vai incansavelmente tentando fazer para ajudá-lo. Então ela o convida ao passe. Então ela vai dizer, vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. Então ela traz essa indução de êxito, de que de fato haverá essa ajuda, esta solução para a dificuldade que ele vem apresentando. Então aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. A exemplificação justamente na paciência, na forma como ela abordava a questão, a problemática, compreendendo, acolhendo aquela dor, aquela dificuldade que ele vinha apresentando e, ao mesmo tempo, promovendo um auxílio efetivo. Efetivo no sentido de que a pessoa que pedia ajuda teria e teve uma função, uma participação importante nesse processo, e nota-se toda a técnica e, ao mesmo tempo, a amorosidade da enfermeira. Muito bem. O bem como o mal, em toda parte, estabelece misterioso contágio. Observando meu sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. Então, ela iria orientá-lo, trazer esses conhecimentos, toda a sua experiência para que André pudesse absorver esse aprendizado. A quem se refere o doente? Indaguei. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar
Então o próprio André não sabia o que acontecia. Então ele se deparou com aquela situação surpreendente e ele não entendeu o que estava acontecendo de fato. A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. O que me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Então aqui nós vemos um parágrafo em que podemos extrair várias considerações. Bom, primeiramente, nós estamos observando Francisco tendo desencarnado, digamos, antes da programação. Então, quando fala que ele veio ao mundo espiritual por meio de um desastre oriundo da sua imprudência, nós verificamos aqui que, embora nós encarnamos com uma proposta não só de realizações durante a existência, que se trata da nossa programação geral reencarnatória, mas também temos o conhecimento de que, se não fizermos nada para antecipar a nossa partida, em quanto tempo estaremos de volta ao mundo espiritual, as circunstâncias do nosso desencarne, etc. Mas, como temos o livre-arbítrio, nós vamos aqui aprendendo com a doutrina espírita que não existe fatalismo. Então, o livro dos Espíritos, questão 851 e seguintes, vai falar desta questão do fatalismo. E nós vamos perceber que, embora exista esta programação e um tempo mais ou menos programado de vida na Terra, e também o momento aproximado da desencarnação e a forma dessa desencarnação já programadas, o espírito pode antecipar, seja pela via do suicídio direto, seja do suicídio indireto, então a questão dos vícios, não só os vícios químicos, mas também as questões inerentes a uma alimentação que o leve à fragilidade do corpo físico, à debilitação deste vaso corpóreo, também pode ser uma causa, e a imprudência, a imprevidência, por exemplo, esse destemor que é mais patológico do que outra coisa, às vezes, por exemplo, dirigir uma motocicleta em alta velocidade sem capacete para provar-se a si mesmo. Então é um movimento de imprudência e que evidentemente pode levar à desencarnação. Então nesse caso nós percebemos o desencarne pela via de um acidente. E, ao contrário do que muitos supõem, onde se pensa que é um tipo de desencarne, um tipo de morte física, na realidade, que vai promover a forma do desenlace, se será mais lento ou mais rápido. Muitos acreditam que quando se desencarna, quando existe a morte corpórea por algum acidente, por
alguma circunstância súbita, alguma morte súbita, que a desencarnação acontece rapidamente, que rapidamente o espírito encontra-se no mundo espiritual e muitas vezes não tem conhecimento do que aconteceu. Isso pode acontecer, de não ter ainda consciência do seu estado. Mas lembremos que o processo de desencarnação, conforme já estudamos, como o nome diz, é um processo. Então, todos os liames fluídicos, estes que, no momento da reencarnação, são vinculados ao corpo físico e, a partir daí, vai havendo a formação do corpo físico, da mesma forma, no momento da desencarnação, átomo por átomo, molécula por molécula, ou seja, todos esses liames vão sendo desatados um a um. Então, é um processo, o desenlace é um processo. Evidentemente que quanto mais adiantado o espírito, mais célere, mais rápido é esse processo. Então, não é o tipo de morte que ditará o tempo da desencarnação, mas sim a evolução espiritual. E neste caso de Francisco, não se tratou de um suicídio direto, quando sabemos que o desenlace ele é muito mais lento, a situação é muito mais dolorosa, difícil, o processo da desencarnação, mas aqui foi um ato de imprudência. Foi um desastre, uma morte súbita. Entretanto, a vida que Francisco levou durante a sua existência que dificultou esse desenlace, retardou, porque havia ainda esta afinidade com o corpo, com a vida material, em outras palavras, um apego à vida material. Não houve uma preparação para a desencarnação. Não houve um olhar que pudesse fazê-lo gradativamente libertar-se dos apegos materiais. Então, viver na matéria é uma coisa. Apegar-se a tudo que se refere ao âmbito material é outra coisa. E todos os nossos estudos do Evangelho, da doutrina espírita, vêm nos convidar à ciência da nossa realidade espiritual e também desta nossa necessidade de preparação para a volta ao mundo espiritual, não só em relação ao entendimento que nós vamos aurindo. Isso é muito importante, mas esse entendimento reverberando na nossa maneira de viver enquanto encarnados, na nossa forma de olhar o mundo, de nos relacionarmos com tudo aquilo que envolve o material. Não só as questões relativas às posses, às questões materiais propriamente ditas, mas a todos os apegos. E temos estudado que apego às pessoas também não deixa de ser algo que vincula, que imanta a criatura. Então o amor é diferente do apego. Temos em outras oportunidades falado sobre isso. Então o amor é libertador, o amor deixa ir, o amor simplesmente ama. O apego é aquele que é castrador, dominador, que não quer que haja esse distanciamento, ainda que seja para o bem alheio, né? Então, deixa, mas ao mesmo tempo, internamente, muitas vezes, não deixando, não permitindo que isso aconteça de fato, né? Então, existe aquela carga energética, né, que acaba também prejudicando. Então, o apego às questões do mundo. Então, quando estudamos Bem-aventurados os pobres em espírito, falamos bastante sobre isso. Que o estado de libertação interna é que leva a criatura a esse estado de alma. Então, é o ter, sem se escravizar por aquilo que se tem,
é o usar sem abusar, é o administrar sem fazer-se escravo daquilo que se administra, sem este apego. Não é? Então é esta libertação interna, trabalhando a ideia do ser. Não é? O ser é muito mais importante do que o ter, embora o ter faça parte, corresponda a um meio para que possamos atingir esta edificação espiritual ou edificação do ser. Então aqui nós vemos Francisco indo na ideia contrária àquilo que Paulo já asseverava. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a ideia de Francisco, pelos relatos, é de que ele se sentia integrante do mundo permanentemente. Muito bem. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram os socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Então, o auxílio vinha até ele. A assistência nunca falta, entretanto, ele estava completamente fechado a essa ajuda. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. Estudamos que a vida sensual, a vida arraigada às questões relativas à vida material, a tudo que envolve apego, ilusões da matéria, tudo isso vai o que? Imantando o espírito. Imanta o espírito. Então, nesse caso, devido a essa existência vivenciada por Francisco, então, o seu processo de desencarnação, ele foi difícil. Ele foi difícil justamente por conta disso. E, não bastante, mesmo após estes liames tendo desatado, ele permanecia atrelado à condição material. Então vai dizer que durante muitos dias ele permaneceu ao lado dos despojos, não se conformando com a situação diversa. Então ele queria manter-se vivo no corpo. Então aqui são duas circunstâncias diferentes. Uma, a vida que ele traçou, que ele viveu, dificultando todo o processo desencarnatório, tornando-o mais demorado. E após os liames terem se rompido, ele não aceitava a morte do corpo. Ele não aceitava a desencarnação propriamente dita. Então, isso o manteve ali. Isso o manteve ali. E a partir, então, dessa situação, desse contexto, ele, por se sentir apavorado, depois também de muito tempo ali permanecendo, ele afastou-se. Então, somente o conduziu a outra região distante daquela que ele encontrava-se preso, junto ao corpo. Lembrando, já estava desatado do corpo físico. Ok? Desencarnação concluída. Entretanto, justamente pelo padrão mental, onde ele esteve imediatamente após permitir-se sair daquela situação de contato com o corpo pela via do medo. Pela via do medo. Ele esteve atrelado naturalmente à região umbralina.
Então isso é padrão mental. Então quando nós estudamos a densidade do perispírito, a questão da ponderabilidade do perispírito, então tudo isso tem a ver com esta questão do padrão mental conduzindo o espírito à sua região de afinidade. E foi exatamente o que aconteceu. Por medo, ele se afastou do corpo em decomposição. Por medo. Mas pela vida extremamente apegada e por manter-se nesta proposta, mesmo com todos os esforços do alto, para que ele pudesse divisar algo melhor, ele não conseguia. Então, por pavor, ele se afastou, mas esteve automaticamente situado na região do umbral. Por fim, os vermes fizeram experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou, começando então a peregrinar nas zonas inferiores. Muito bem. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Então aqui a intercessão novamente tendo um significado importante, fazendo diferença. Justamente a essa intercessão de seus pais, ele foi trazido pelos samaritanos quase à força, vejam, quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. Então essas câmaras, como estudamos, elas ficam mais abaixo, digamos assim, da própria colônia e mais próximas à crosta. E ali constitui como se fosse um hospital de campanha mesmo, né? E naquele momento ele encontrava-se num estado de tamanho desequilíbrio que ele precisaria ficar ali, né? Embora pudesse ter sido resgatado, e vejam que este resgate foi diferente do resgate de André. Então André, ele em algum momento, por si só, teve aquela tomada de consciência fundamental, onde ele se abriu diante de tantos padecimentos e buscou fervorosamente ao Pai da vida. E neste momento de abertura ele conseguiu receber assistência. E aí então ele foi direcionado para a colônia. E aqui nós vemos um caso diferente, em que o Espírito ele teve essa intercessão, mas não que André não tivesse, a sua mãe também, para, de alguma maneira, se necessário, talvez, nestas mesmas circunstâncias que Francisco, ser recolhido, mas com André foi diferente. Então esta sabedoria do alto, conhecendo as particularidades de cada espírito e talvez presumindo que André em algum momento, por si só, e isso seria de fundamental importância para o seu desenvolvimento após o ingresso na colônia Nosso Lar, de que esse movimento partisse dele. E ele tinha condições para isso, tanto é que assim o fez. No caso de Francisco, não. Era um desequilíbrio, pelo que vemos, muito maior. Era uma condição muito mais difícil, mas a intercessão possibilitou esse resgate quase à força. Vejamos, tamanha imantação do espírito à vida material. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar. E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes. Experimentei grande comoção
observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado, não reconheceu o genitor. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana. Enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Então, até aquele momento, o pai encontrava-se, digamos, emocionalmente bem. Entretanto, com o coração doído ante o padecimento do filho. Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu-lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Então aqui nós vemos o genitor, em determinado momento, extremamente compadecido da dor daquele que foi seu filho, não pôde mais e, instintivamente, nessa ocasião, ajoelhou-se e chorou. E foram lágrimas de amor puro e sincero. E possivelmente esta flâmula amorosa deve ter tocado Francisco para que ali, naquele momento, ele pudesse ter uma melhora que foi constatada de maneira progressiva e importante a partir daquele momento. Então vejamos o amor, mais uma vez, promovendo transformações miraculosas. E aqui este amor do genitor. Então André, finalmente, vai perguntar: entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa nem vivem senão dele e para ele, voltando-lhe verdadeiro culto, e vindo o sopro renovador, não o abandonam. Então aqui, ao que tudo indica, Francisco é um rapaz, um jovem, e ainda muito apegado ao corpo e, como dissemos, à própria vida material. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os germes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Então aqui percebemos essa constatação de que, neste caso, ele estava, como dissemos, desatado do corpo físico. Entretanto, aquela imantação, aquela não aceitação da morte física o mantinha
ligado ao corpo. E ao estar ligado ao corpo, ele acompanhava todo aquele processo deprimente. E aquelas impressões, elas foram tomando um avultamento muito grande dentro de si, justamente pela cena real da circunstância e também, atrelado a isso, aquilo que vem a potencializar esta forma de pensamento que tornou-se algo enraizado em sua mente, que é justamente a não aceitação. E algo que nós podemos extrair daqui para a nossa vida de relação, para inúmeras questões conflituosas que o ser humano encontra durante a sua existência e também após a existência física, é a rejeição daquilo que não se pode mudar. Quanto mais não se aceita, quanto mais se rejeita algo que é necessário realizar um trabalho de aceitação, quanto mais se move na direção contrária, mais isso cria força. Então, quanto mais ele rejeitava a ideia da morte corpórea, mais ele encontrava-se apegado à própria realidade desta decomposição. E quanto mais ele rejeitava, quanto mais ele não aceitava esse novo estado, mais isso crescia, mais aquelas imagens se avolumavam em sua mente, tornando-se a única presente até que ele pudesse ser tratado, receber assistência. Então vejamos esta necessidade de administrarmos a nossa vida mental, a nossa vida emocional, o quanto é necessário enraizarmos esta verdade chamada Evangelho na nossa edificação enquanto espíritos. O quanto é importante que esses conhecimentos possam ter eco de verdade, para que o conhecimento se torne um aprendizado na medida em que nós vamos colocando-os em prática. E sabemos que tudo isso é um processo. Quando estudamos uma bem-aventurança, que falamos da pobreza em espírito, da pureza de coração, da virtude de ser misericordioso, tudo isso é uma proposta a qual o espírito vai gradativamente caminhando e alcançando, degrau a degrau, este caminho e um dia a plenitude da virtude. Mas tudo é um processo. Mas é um processo que precisa ter um início e precisa ter uma constância, precisa ter um esforço, precisa ter uma dedicação. Se nós não nos dedicamos a um trabalho, seja qual for, a uma proposta, a algo que queiramos que se desenvolva, até mesmo quando pensamos, por exemplo, em plantar alguns grãos de feijão num copinho com algodão, como fazíamos quando crianças, se ao fazermos esse movimento, que é um movimento importante, é uma ação de se desejar que aquela semente se desenvolva. Mas, se nós, enquanto crianças, ou se as nossas crianças, ou se as crianças que estão no nosso círculo de relação, ao fazerem isso, se elas não forem estimuladas a que este vasinho seja gradativamente trabalhado, que seja regado diuturnamente, que seja cuidado, nesse processo diário, para que um dia isso se torne
o máximo da sua potencialidade, para que aquela semente cresça o quanto possa crescer, para que aqueles grãos se edifiquem, germinem no máximo que possam germinar. É a mesma coisa no que se refere ao cultivo do campo do Espírito. É algo que precisa ser trabalhado com constância. Por isso que o convite de Jesus é um convite para a nossa vida. Não para a nossa existência apenas, para a nossa vida enquanto espíritos. Porque temos estudado que a nossa vida espiritual, ela segue numa escalada bastante íngreme de muitos aprendizados, circunstâncias provacionais que vão cada vez mais nos edificando espiritualmente, até atingirmos a condição de espíritos puros. Mas isso é um processo, não é um processo rápido. Entretanto, é um processo que deve ser trabalhado diariamente. E quanto mais o fazemos, mais conseguiremos avançar. E é assim o convite de Jesus. E finalizando, a crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir, apenas parece. Não devemos esquecer estas lições, ensina Narcisa. E ela então calou-se, e André não se atreveu a interromper-lhe o silêncio. Rendamos gratidão a este capítulo 29, na verdade a toda esta obra extraordinária em que nós estamos iniciando, digamos, esse trabalho meditativo, porque nesse trabalho meditativo, regular, diuturno, constante, sem esmorecimento, é que nós vamos conseguindo extrair as lições cada vez mais promovedoras de evolução para as nossas vidas. Que essas reflexões possam permanecer em nós, que esta ideia de que a semente um dia tornar-se-á esta árvore frondosa, magnânima do Espírito que alcançou a sua destinação. Que sigamos com os nossos pés no chão, com o nosso olhar para o alto e, ainda que com dificuldades, ainda que com conflitos, questões, desafios na nossa vida, que possamos sempre, aos pés de Jesus, e isso sim, de joelhos, mas diante das dificuldades, em pé. Porque em pé, Jesus estará nos ajudando a que consigamos passar da melhor forma possível, na certeza de que, se estamos a passar, ou se viermos a passar por quaisquer circunstâncias, é porque os nossos ombros podem comportar aquele fato. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Com Jesus, certamente podemos. Fiquem na paz do Cristo, uma ótima semana, beijo no coração e até semana que vem.
اطلع يمشي.